Meus amados, que bênção a gente poder começar uma semana na presença de Deus, sendo alimentados no Espírito, porque tenho certeza que todos aqui, a não ser aquele que estiver fazendo algum tipo de jejum, mas eu tenho certeza que todos aqui se alimentaram o corpo físico hoje, para poder encarar o dia, para poder avançar para o início da semana. Mas que bom que você veio para alimentar o seu espírito também, para que você ande forte no espírito, para que você tenha uma fortaleza espiritual em você, através do alimento que é a palavra de Deus. Amém? E Deus tem algo a dizer ao nosso coração nesse dia, que eu quero compartilhar com você. E eu convido você para abrir a sua Bíblia junto comigo em Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo de número 1. Esses dias Deus me deu uma direção para ler o livro de Efésios. E Deus tem falado muitas palavras ao meu coração. E no primeiro versículo que eu li já de Efésios, Deus já trouxe uma palavra forte ao coração, uma ministração. Primeiro na minha vida, depois para que pudesse trazer à igreja. Efésios 1:1. Amém? A Bíblia diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Vou repetir para você. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode parar nesse versículo, prestar atenção aqui. Amém? A gente vai colocando aqui também os versículos. Se você quiser ir anotando, pode ir anotando. Meus amados, quando eu peguei o livro de Éfeso para me ler, e comecei já no primeiro capítulo, no primeiro versículo, e eu li essa frase, essa saudação que Paulo deu à igreja, Deus falou algo muito forte ao meu coração. Paulo abre essa carta a essa igreja de Éfeso dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Veja bem, Paulo deixa claro para a igreja que ele estava escrevendo aquela carta, a primeira coisa que eles tinham que saber, que Paulo era apóstolo de Jesus Cristo, não pela vontade dele, não pela proatividade dele. Presta atenção nisso, esse termo hoje é até muito usado, né? Nas empresas é valorizado quem é proativo, não é isso? Então presta atenção, Paulo quis deixar claro para a igreja de Éfeso, dizendo o seguinte: olha, Paulo aqui escreve a vocês, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aquele que ensina a palavra, aquele que está aqui para trazer o evangelho, abrir uma nova igreja, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, não pela vontade dele, não pela proatividade dele. E na hora que eu li isso, Deus despertou algo no meu coração, que eu quero esmiuçar com você, porque no dia que Deus falou no meu coração, eu não aguentei, porque quando a palavra sobe, eu não aguento, eu ponho ela para fora de algum jeito. Gravei um vídeo rapidinho assim, coloquei na minha rede social. Mas eu quero te dizer nessa noite, para ficar marcado no seu espírito, a diferença que há entre você crer em um Deus passivo ou um Deus ativo. Tem uma diferença enorme. Mas a grande questão, o grande problema é que nos dias que nós vivemos, a sociedade desse mundo, muitas pessoas creem em Deus, acreditam na existência de Deus, acreditam que Jesus Cristo desceu na terra, andou por Israel, conhecem a palavra, sabem toda a história, mas são pessoas que acreditam num Deus passivo. O que significa isso? Significa que são pessoas que acreditam num Deus que está lá no céu, sendo adorado pelos anjos, assentado num alto e sublime trono, mas lá no céu, apenas assistindo aquilo que transcorre aqui embaixo, a uma certa distância de nós. Um Deus que você tem
a relação com Ele da mesma maneira, você entende que Deus está no céu, olhando aqui para a terra, mas sem interferir, sem se manifestar, sem agir. E as pessoas da mesma maneira, uma contemplação passiva de Deus a um certo distanciamento. E essa visão religiosa de que Deus é um velhinho, alguém que está sentado de barba branca lá no trono, esperando o dia que você vai chegar lá em cima para se apresentar para Ele te receber lá no céu, e com todo carinho, com todo amor, e aceitar todos nós da maneira que nós somos. Essa visão é uma visão religiosa, mas perigosa, porque ela traz frieza espiritual. Porque a partir do momento que você entende que Deus é um Deus passivo, que é um Deus que aceita todas as coisas que são feitas aqui embaixo. Vou te dar um exemplo. Milhares de pessoas se dizem cristãs, e milhares de pessoas não procuram saber qual é a vontade de Deus para a vida delas, para a vida cotidiana, para as decisões que tem que tomar. São pessoas que fazem assim: como Deus é um Deus passivo, elas decidem o que vão fazer na vida, vão lá até Deus e falam: Deus, olha, eu decidi que eu vou fazer isso aqui, meu plano é esse, e eu estou aqui vindo só apresentar ao Senhor, para que o Senhor abençoe o meu plano. E aí, na mente das pessoas, como é um Deus passivo, um bom velhinho: amém, meu filho, eu abençoo tudo que você planejar, tudo que você quiser fazer é lindo. Eu estou aqui só para te fazer um carinho, eu estou aqui só para você saber que tem um pai no céu te aguardando, te esperando. É uma visão de um Deus passivo para as escolhas da nossa vida. Um Deus passivo até sobre a nossa existência. Essa visão desse Deus passivo faz muita gente achar que nasceu por acaso. Um dia, um jovem galã encontrou uma jovem donzela, galanteou ela, se encontraram, e por acaso começaram a namorar e se casaram, e de repente nasceu o Juliano, por acaso, a Juliana, por acaso, o Joãozinho, por acaso. E como a gente nasceu por acaso, a gente faz da nossa vida o que a gente quiser. Qual que é a teoria do mundo atual hoje, nesses dias? Cada um pode ser o que quiser. Cada um escolhe o que quiser fazer. Por quê? Porque esse Deus que nós cremos na existência religiosa das pessoas é um Deus passivo. Eu nasci, depois que eu nasci, Deus me conheceu, e aí agora é só eu chegar para Deus, falar o que eu quero fazer, e Deus vai abençoar, independente de como eu viver aqui embaixo, Deus vai me aceitar, e no final dará tudo certo. Um Deus passivo, que está no céu, assistindo, vendo, olhando. E a gente de vez em quando para aqui embaixo, vai contemplar Ele, fica olhando: tem um Deus lá no céu. Mas Ele está quietinho lá, enquanto eu vivo a minha vida aqui. Na oração. Tem muita gente que acha que a oração é divã. Divã, você vai lá no psicólogo. Cadê a Carol? Tem psicólogo aí? Tem alguém que é psicólogo aí? Você vai lá no psicólogo, primeira tarefa geralmente do psicólogo é deixar você desabafar, falar. Tem muita gente que acha que oração é isso. Vai lá diante de um Deus passivo e fala o que quer, fala o que está sentindo, fala o sonho que tem, fala isso, fala aquilo e sai e vai embora. E não para ouvir o que Ele tem a dizer. Por quê? Porque Ele é um Deus passivo. Ele está ali só para me escutar. Ele não tem nada a me dizer. Meu irmão, tem milhares de cristãos que vivem assim. Milhares de pessoas que acreditam na existência de Deus, conhecem a palavra, mas acreditam num Deus passivo. Um Deus que é Ele lá, a gente aqui, um dia a gente se encontra e tudo termina bem. Só que essa visão, ela não encontra respaldo na Bíblia. A Bíblia não descreve um Deus passivo. A Bíblia apresenta para cada um de nós um Deus ativo. Presta atenção nisso.
Você vai entender onde que Deus quer chegar. A começar pela sua existência. Você não é obra do acaso. Você não nasceu porque um dia seu pai foi lá e passou uma lábia na sua mãe e conquistou ela e se casaram, tiveram um filho e puf, apareceu a Ana Paula. Agora vamos ver o que dá a Ana Paula na terra, porque apareceu, surgiu o Roberto. Agora vamos ver o que dá, porque ele surgiu aí, um senhor e uma senhora se uniram, tiveram um filho. A Bíblia, até na nossa existência, ela mostra que não é assim. Nós só nascemos porque no céu tem um Deus ativo. E esse Deus ativo não é que ele te recebeu no mundo quando você nasceu. Não, ele na verdade é o contrário. Você só nasceu porque ele te criou, te desenhou, te planejou. Ele sonhou com você. Ele foi falando cada detalhe como seria. Você quer que eu te mostre na Bíblia? Jeremias. Abre a sua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 4. Olha o que a Bíblia diz em Jeremias 1:4. Olha o que Deus falou para o profeta Jeremias. Olha aqui, ó. A palavra do Senhor veio a mim dizendo. Pode passar. Antes de formá-lo no ventre, presta atenção, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei para profeta das... Meu irmão, não é um Deus passivo, que está no céu e de repente, puf, surgiu a Dani, do Toninho e da mãe da Dani. Agora Deus vai ter que se virar, se ver e abençoar o que a Dani quiser. Não, antes da Dani existir, Deus já visitou ela, já sonhou com ela, já planejou o que ela seria e escreveu o que seria a vida dela segundo os olhos de... Sabe o que é ser desviado? É você estar fora do propósito que o Deus ativo planejou. Deus falou para Jeremias, Jeremias, antes de você existir, antes de você nascer, eu já tinha designado. Eu vou criar um homem em Israel e ele vai se chamar Jeremias. Ele vai nascer do pai A com a mãe B. E eu estou afirmando aqui que o meu plano para esse Jeremias é que ele será profeta de Deus para as nações. Quando Deus criou o Jerônimo, que fica lá na porta nos recebendo, Deus já planejou tudo. O Jerônimo começou a vida, ele sempre trabalhou com transporte, com carreta, com caminhão, até um dia que ele encontrou Jesus. Aí o dia que ele encontrou Jesus, começou a funcionar o plano de Deus. Aí se você for lá e perguntar a Deus, eu tenho certeza que Deus já tinha escrito, vou criar um homem que vai nascer lá no bairro do Pires, e ele vai se chamar Jerônimo, e ele vai trabalhar na minha obra, e ele vai ser um presbítero na minha obra, um diácono, e ele vai receber as pessoas com todo carinho, vai cuidar da minha casa, e ele vai trabalhar na minha obra. Por quê? Porque nós servimos e fomos criados por um Deus ativo. Diga para quem está do seu lado assim, você não é obra do acaso. Diga para ele assim, foi Deus quem te criou. Agora fala com ele assim, mas com um objetivo. Pergunta a ele, você sabe qual é o objetivo de Deus para a sua vida? Nós servimos um Deus ativo, um Deus que, quando nos fez, já fez com um propósito determinado. Ele não ficou no céu depois que eu nasci, simplesmente esperando se eu chegaria ou não à presença dele, se eu chegasse bem, se eu não chegasse bem também, que é o que muita gente pensa. Não, ele é um Deus ativo, ele já nos criou com um propósito. Diga isso para você mesmo, diga assim, Deus tem um propósito na minha vida. Olha o que a Bíblia diz em Salmo 139, versículo de número 13 ao 16, olha que bênção essa palavra, Salmo 139, versículo 16, não, versículo 13,
Salmo 139. A Bíblia diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizestes de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Sei disso muito bem. 15. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles. Isso é coisa de um Deus passivo, que a pessoa é o que ela imaginar que ela quiser ser, e vai diante de Deus e tenta consagrar a Deus aquilo que ela escolheu ser. Ou nós servimos um Deus que é um Deus ativo. Olha o que a Bíblia está dizendo, Carol. A Bíblia está dizendo que antes da gente nascer, Ele já tinha escrito no livro da vida todos os nossos dias. Porque Ele é um Deus ativo. Nós servimos um Deus ativo. Meu amado, presta atenção nisso. A oração. Quem é esse Deus? Muitas pessoas me questionam quando eu falo de Deus, de Jesus, Joãozinho. Falam assim, mas por que Deus? Então deixa ter isso na terra, deixa ter aquilo na terra. Por que Deus não interfere, não age? Quem falou que Deus não interfere e não age? Quando Ele quer e quando é propósito dele agir. Olha o que a Bíblia diz em Êxodo. Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 7. Tinha um povo que era escravo no Egito. A grande diferença é que esse povo era conhecido como o povo de Deus. Começou a entender a diferença de quando é que Deus vem, quando Ele age e quando Ele não age. Tinha um povo que era escravo no Egito. Estava lá sofrendo no Egito por causa da desobediência, de não viver no propósito que Deus havia determinado. E aí esse povo, de tanto sofrimento, esse povo começou a clamar a Deus, e começou a orar a Deus, e começou a pedir socorro a Deus. Mas espera aí, se Deus é um Deus passivo, o socorro chegou e Deus não faria nada. Se Deus é um Deus que só assiste a história acontecer, Fred, a oração subiu, mas Deus, eu não me meto nisso. Mas não é isso que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz quando a oração do povo de Israel, quando eles eram escravos no Egito e começaram a orar, quando a oração deles chegou no céu, olha o que a Bíblia diz. O Senhor disse a Moisés: tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito, e escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, pois me preocupo com o sofrimento deles. Versículo 8. Por isso eu, para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde fluem leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amoreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Versículo 9. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios o oprimem. Versículo de número 10. Portanto agora, Deus falando com Moisés: vá, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. 11. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito?
12. Deus afirmou: certamente, certamente, eu estarei com você. Este é o sinal de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus nesse monte. Um Deus passivo, que a religiosidade ensina, é um Deus que assiste tudo que acontece e não interfere. É um Deus que não age. É um Deus que contempla e que só espera tudo acabar para no final todo mundo se abraçar e dar tudo certo para todo mundo. Mas a Bíblia não mostra esse Deus. A Bíblia diz que quando o povo de Israel começou a orar no Egito: Deus, nós estamos arrependidos dos nossos pecados, de ter saído da tua presença, por isso nós éramos escravos nessa terra distante, está doendo, nós não estamos aguentando mais, nós precisamos da sua ajuda. Quando esse clamor chegou no céu, o Deus ativo da Bíblia, ele não ficou lá no céu, sentado no trono, e mandando boas energias, mandando palavras de ânimo. Não, a Bíblia diz que ele se levantou do trono, e ele mesmo desceu na terra para livrar Israel. Quando você, que é homem e mulher de Deus, clama pelas suas dores, sofre injustiças por servir a Jesus, quando você, de verdade, do fundo do seu coração, libera uma oração para o alto, sincera e verdadeira, não que saia de alguém perfeito, mas de alguém que está sendo verdadeiro com Deus. Quando você ora ao céu, não é essa oração recebida por um Deus passivo, que fica lá do céu: beleza, recebi sua oração, estou torcendo para você, Mara, tomara que dá certo. Não, Deus nos apresenta, a Bíblia nos apresenta um Deus ativo. Quando a sua oração chega lá em cima e toca no coração de Deus, ele se levanta do trono e desce para te ajudar. É por isso que a Bíblia diz em Salmos que Deus está ao alcance da nossa mão direita. Diga para quem está do seu lado assim: Deus está mais perto do que você imagina. Tem muita gente que entende um Deus, Isabela, passivo em relação à palavra dele. O que é que significa isso? Significa que Deus nos deu a Bíblia, Deus nos deu a palavra, os ensinamentos. Se eu obedecer, bem. Mas se eu não obedecer, bem também, porque Deus ama todo mundo, e Deus é um bom velhinho que está no céu, me esperando eu chegar lá para me dar um abraço gostoso e falar: que bom que você veio. Aí antes de você querer explicar: Deus, eu não obedeci. Não, está tudo bem, no final, não, eu quero é te abraçar. Tem muita gente que acha que a palavra liberada de Deus para a terra é uma palavra opcional, que Deus deixou mandamentos que são um guia, mas se você quiser andar por outro caminho, bem também, porque Deus está no céu, e Deus é bom, e Deus é maravilhoso, e Deus, né, Joãozinho, Deus vai abrir o braço e abraçar todo mundo. Mas não é isso que a Bíblia diz. Esse Deus passivo em relação à palavra dele não existe na Bíblia. E se você está aqui nessa igreja para servir o Deus que nós pregamos, você tem que entender a partir de hoje que não tem passividade da parte de Deus a respeito da palavra dele, que é a Bíblia. Deus liberou a palavra para separar os que creem e os que não creem. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Olha como que Deus age em relação à palavra dele. Deuteronômio 28, 1. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês,
O Senhor, o seu Deus, os porá acima de todas as nações da terra. Deus está fazendo uma promessa. Deus está falando, se você obedecer a palavra, maravilhoso. Você vai ser abençoado, você vai prosperar, você vai crescer. Os próximos versículos todos vêm falando de promessas. Eu vou te honrar, você vai ter uma vida maravilhosa aqui nessa terra, você vai ter a minha companhia. Mas e se eu não obedecer, Deus? Se é um Deus passivo, problema. Não obedeceu, não obedeceu. Deus não vai fazer nada porque você não obedeceu. Esse Deus não tem na Bíblia. Por isso que Deuteronômio 28:1 fala isso. Mas Deuteronômio 28:15 fala isso aqui. Deuteronômio 28:15. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e estatutos que hoje lhes dou, todas estas maldições virão sobre vocês e os atingirão. Tem Deus passivo aí? Se eu obedeço a palavra de Deus, beleza, ótimo, legal, sou crente. Se eu não obedeço, Deus também entende, porque Deus está no céu, quietinho, esperando a gente chegar lá. Não. O Deus que nós servimos é um Deus ativo. E Ele disse, se você obedecer, tem promessas para a sua vida. Mas se você não estiver disposto a andar na minha presença e obedecer a minha palavra, tem coisas que já estão determinadas. E Deus não vai mudar elas por sua causa. Porque Deus não vai negar a si mesmo para aceitar as suas escolhas. E esse é o grande engano desse mundo que a gente vive hoje. É tanta gente vomitando asneira sobre Deus. Deus aceita todo mundo do jeito que é. Qualquer escolha que eu fizer, Deus vai abençoar. É meu direito ser o que eu quiser. É. E é direito de Deus também deixar você entrar ou te barrar, porque o céu é dele. Está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? O Deus passivo, a porta está aberta e vai todo mundo entrando. Todo mundo entrando. O Deus ativo, Ele fala, está aberta, mas para entrar tem que pegar a senha. Ah, Jesus, eu não peguei a senha, eu sou o malandrinho da terra, furei fila. Na hora que chegar, a mão está no peito. Aqui no alto não. Porque de Deus não se zomba. A Bíblia diz, tudo que o homem plantar, o homem colherá. Está escrito na palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz em João 3:16. João 3:16. A visão do Deus passivo, Rafael. Todo mundo é igual aos olhos de Deus. O Deus passivo aceita tudo que a gente fizer. Mas olha o que a Bíblia diz em João 3:16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, não, presta atenção, todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Presta atenção, pode deixar aí que eu vou voltar. É como se fosse um juiz. Fabiana é advogada. Existe juiz passivo? O juiz está lá para julgar. E aí chega a causa.
O juiz ouve os argumentos. No final, o juiz é obrigado a emitir uma sentença. Ou absolve ou condena. E a Bíblia está dizendo para nós que aquele que crê no nome, que não crê no nome de Jesus, que crê nele, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. O Deus passivo estaria só olhando do céu. Não sei o que eu faço, não sei se eu vou agir agora ou depois. O Deus ativo da Bíblia, ele já condenou esse mundo. Ele é ativo. Quando o pecado subiu, quando aconteceram os pecados aqui, começaram os pecados na terra, Deus emitiu uma sentença e condenou o mundo. Um Deus ativo. Ele veio na frente e condenou. Jesus foi enviado não para condenar, porque condenado eu e você a gente já estava por causa dos nossos pecados. Porque o Deus que está lá no céu não é um Deus passivo, que viu meus pecados no passado e ficou assistindo e rindo e achando graça, e às vezes ficava triste, às vezes ficava alegre comigo. Não, ele é um Deus ativo. E quando eu pequei, ele emitiu a sentença. E eu estava condenado junto com todos os pecadores. Mas ele enviou para nós uma porta de escape. Ele deu a mim e a você uma oportunidade. Porque até para isso ele não é um Deus passivo. Ele é um Deus ativo. Como a humanidade estava condenada a viver a eternidade separada de Deus, Deus, no coração dele, Deus fez um plano. E disse, eu preciso enviar alguém para tentar reverter a situação daqueles que creem. E ajudar aqueles que querem crer em mim, para não serem condenados. E aí a Bíblia diz que lá no céu, Jesus olhou e falou assim, Senhor, envia-me a mim. E Jesus veio. E se manifestou. E aí a Bíblia diz o quê? Não fomos nós que buscamos por ele, mas ele que veio ao nosso encontro. Um Deus passivo ficaria lá no céu e deixando a gente também se estrupiar aqui embaixo e ir para o inferno. Mas como ele não é um Deus passivo, ele é um Deus ativo, quando ele viu que você estava indo para o inferno, ele enviou Jesus. E é por isso que quando Jesus chegou, Jesus falou assim, não foram vocês que foram, eu vim. Eu vim. Jesus falou, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei. Ele não é um Deus passivo, ele é um Deus ativo. Quando Jesus vê alguém sofrendo nessa terra, meu irmão, ele é o primeiro a se aproximar para criar uma oportunidade de salvação, de cura, de libertação. Mas Deus não lida com boneco. Deus espera de nós atitude. Se alguém está sofrendo, está com a vida desgraçada, fez tudo errado, Deus chega perto e quer tirar daquela situação. Mas Deus espera que essa pessoa reconheça a situação que está e tenha o desejo no coração de viver uma vida diferente da que vivia. Quando Deus vê isso, ele levanta no trono e vem. E vem. Jesus, primeira manifestação pública de Jesus. Jesus apareceu aos seus primeiros apóstolos e diz para eles, arrependei-vos, porque hoje chegou até vocês o reino dos céus. Não foi vocês que foram procurar o reino, meu Pai que enviou o reino até vocês. Porque nós servimos um Deus ativo. E a Bíblia diz, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado.
Ah, Cristian, mas o cara é legalzinho, não crê em Jesus, não obedece a palavra muito, mas conta piada que é uma beleza. Torcer para o diabo gostar de piada, porque vai para o inferno contando piada do mesmo jeito. Por quê? Não é eu que estou dizendo, porque o juiz já liberou a sentença. Só escapa dessa sentença através de Jesus. Por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. 19, vamos rápido aqui, senão. 19. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas no lugar da luz, porque as suas obras eram más. A luz, que é Jesus, veio ao mundo. Quando a gente prega a palavra de Deus, a gente está pregando a palavra que é a luz que ilumina o caminho do ser humano. Mas muita gente rejeita a luz e quer viver nas trevas, porque acredita num Deus passivo. Meu irmão, que a sociedade que a gente vive hoje, deixa eu te falar, esse tipo de pensamento sobre um Deus passivo é que gera culturas e ativismo, por exemplo, de transexualidade. Essa ideia do Deus passivo, de achar assim, eu brotei no mundo. Eu nasci homem por um engano. Eu tinha que ter nascido mulher. Então Deus errou? Porque a Bíblia diz que antes de você nascer, Deus escreveu quem você seria. Aí Deus queria que você vivesse, se fosse homem, mas Ele te fez mulher? Esse é o pensamento do Deus passivo. Mas isso não existe na Bíblia. E se a gente não pregar a verdade, se a gente não falar da luz nas trevas, a gente vai ficar só alisando o ego, massageando o ego de pecador. E aí vai para o inferno todo mundo. E esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é que todos sejam salvos. Você consegue entender o que Deus está falando? O plano de Deus é que todos sejam salvos. Mas Deus não ficou no céu esperando a gente se salvar, porque Ele não é um Deus passivo. Ele enviou a salvação. Você não pegou. O desejo de Deus que está escrito na Bíblia é que todos sejam, mas Deus não ficou no céu, sentado no trono, esperando a gente se salvar. Ele lá no céu, por ser um Deus ativo, Ele enviou para a terra a salvação, que é Jesus Cristo. E é por isso que a gente celebra Jesus aqui nesse lugar. E é por isso que a gente diz que a nossa vida pertence a Ele. E é por isso que a gente entregou a nossa vida a Ele. E é por isso que a gente fala no sangue dEle que nos purifica dos nossos pecados. É por isso. Você consegue entender o que Deus está falando aqui nessa noite? Essa visão religiosa de um Deus passivo, que aceita tudo, que vê tudo, que não faz nada, que está quietinho no céu e que não interfere na humanidade, não é uma visão bíblica. Deus é um Deus que age, é um Deus que se envolve, é um Deus que participa. Certa vez Deus disse a Davi: Davi, os inimigos do povo de Deus, os maiores inimigos do povo de Deus na época de Davi eram os filisteus. Direto estavam em guerra contra Israel. Se levantavam para oprimir Israel. Certa vez, Deus deu uma direção ao rei Davi, que era um guerreiro. E falou: Davi, a batalha desse dia, você vai fazer diferente. Você não vai subir pelo caminho que você está acostumado. Você vai dar a volta por trás das amoreiras, por trás daquelas árvores,
e vai aguardar lá perto delas. Por quê, Senhor? Aí Deus disse a Davi, sabe por quê, Davi? Porque você só vai partir para atacar os filisteus quando você ouvir um estrondo no alto da copa das amoreiras. Porque esse barulho é o sinal para você de que eu já fui adiante do teu exército e feri os filisteus. Mas e o Deus de barba branca, velhinho, sentado no trono, esperando todo mundo para abraçar todo mundo, e todo mundo é bom, e todo mundo é lindo, todo mundo é maravilhoso, todo mundo é muito amado? E o velhinho sentado lá em cima? E a Bíblia diz que quando Davi foi para uma guerra, quando Davi assustou, Deus estava parando Davi, falando, fica quieto. Só vai com o exército depois que você ouvir aquele barulho que eu te falar. Porque eu já fui adiante e eu mesmo matei os inimigos. E quando Davi chegou lá no acampamento dos filisteus, estava tudo morto. Certa vez, Deus deu uma direção a Elias, o profeta Elias. Falou, Elias, o rei Acabe encheu minha paciência com seus pecados de desobediência, e ainda se juntou com uma mulher, Jezabel, de terra estranha, e essa mulher está perseguindo todos os profetas da terra de Israel, e está oprimindo os profetas em Israel. Ela queimou os altares, derrubou os altares de adoração a mim. Deus falou com Elias, Elias, eu preciso que você vai lá e dá um recado a eles. E Elias foi. E Elias chegou para eles e falou assim, ó, segundo a minha palavra, não vai chover em Israel. E o que aconteceu? Elias começou a ser perseguido, porque a chuva sumiu. E por causa da perseguição, certo dia, Elias se escondendo da fúria de Acabe e Jezabel, Elias escondeu dentro de uma caverna. E Elias está lá dentro da caverna, Roberto. Quietinho lá dentro da caverna, enquanto ele era caçado no território lá de Israel. E aí, de repente, Elias ouve uma voz. E essa voz vira para ele e fala assim, Elias, o que fazes aqui? Presta atenção para você entender. Deus mandou Elias se levantar e fazer uma obra em Israel, e falar no nome dele, e pregar no nome dele, e agir no nome dele contra Baal e os falsos profetas de Baal. O Deus passivo teria dado a ordem e ficado lá de cima olhando como um capacete branco. Quem trabalha em firma aí, CSN, Gerdau, o supervisor, faz lá, tira o barranco lá. Como se Deus fosse um supervisor. Um Deus que ficasse passivo. Não que o supervisor seja passivo, porque ele faz a parte dele. Mas um Deus passivo. Falou, vai lá Elias, faz isso aí. Mas quando Deus dá uma ordem, ele é um Deus ativo. E ele vai junto quando ele te dá uma ordem. Quando Deus te dá uma direção, ele vai junto com você. O que Deus fez? Quando Elias se escondeu na caverna. Se Deus estivesse lá no céu, Deus teria falado para Elias assim, Elias, o que fazes aí dentro dessa caverna? Sai daí e vai fazer o que eu mandei você fazer. Quando é que a gente fala para uma pessoa, o que fazes aqui? É quando a gente está no mesmo lugar que ela. Se passar alguém ali na rua agora e me ver, e gritar e falar assim, Christian, o que você está fazendo aí dentro? Agora se a pessoa estiver aqui, do meu lado, aqui dentro, ela vai falar, Christian, o que você está fazendo? Deus levantou do trono e foi acompanhar Elias na missão. E chegou para ele e falou, Elias, o que fazes aqui? Porque eu estou aqui dentro da caverna, junto com você também. Eu te mandei fazer uma obra e aonde você foi, eu estou junto com você. Porque eu não sou um Deus passivo, eu sou um Deus ativo. Quando Deus te dá uma missão, meu irmão, Deus vai junto. Quando Deus fala com você, vai lá e prega para fulano.
Pode ficar tranquilo, que na hora que você botar o pé dentro da sala que essa pessoa está te aguardando, Jesus chegou junto com você. Porque Ele não é um Deus passivo, Ele é um Deus ativo. Deus quer que isso fique guardado no seu coração, para te dizer que você não está nessa luta sozinho. Quando Deus te chamou para ser crente, para ser cristão, para ser homem e mulher de Deus, a primeira coisa que Deus garantiu para você foi que Ele seria a sua companhia. E que Ele mesmo faria a obra acontecer. Quando Moisés, para a gente encerrar, Moisés falou com Deus: Deus, quem sou eu? Que eu vou falar para Faraó libertar o povo? Eu não sei nem conversar. Que poder que eu tenho? Deus falou: Moisés, você está enganado. Eu estou te chamando para ser meu porta-voz, mas quem vai libertar o povo não é você não, sou eu. Quem vai fazer na sua vida, Juliano, é Deus. Quem vai fazer, Barone, na sua vida, é Deus. É só você aceitar a companhia dEle. É só você se colocar debaixo da palavra, porque a palavra revela o propósito. A palavra te mostra os dons que estão aí dentro, o que Deus quer que você faça, a maneira que Deus quer que você viva, os planos e sonhos que Ele tem para você. A Bíblia diz: eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Como assim? Se eu escolho ser o que eu quiser, que negócio é esse de Deus tem planos para mim? Está entendendo como o mundo está enganado, meu irmão? Você está entendendo aqui nessa? Quem está entendendo, levanta a mão aí. Está entendendo como o mundo está enganado? Se eu posso ser o que eu quiser, que negócio é esse de Deus tem planos para mim? Deus é um Deus passivo. Eu chego e falo para Ele o que eu quero e Ele me abençoa. Não é o Deus da Bíblia. Deus da Bíblia, Fred, tem planos para você. E colocou dons e talentos aí dentro para cumprir esses planos. Meu irmão, nunca pensei na minha vida em ser pregador do Evangelho. Eu era jornalista, 10 anos trabalhando como jornalista. Nunca imaginei na minha vida fazer parte dessa igreja. Mas Deus tem planos. E Ele é um Deus ativo. E é isso que Deus quer que você viva. Os planos que Ele tem para você. Porque se você topar viver os planos de Deus, você vai conhecer esse Deus ativo. O povo de Israel era escravo. E estava lá aceitando a escravidão, aceitando a cebola, aceitando o pepino, aceitando construir, fazer tijolo para Faraó, até o dia que eles se lembraram quem eles eram, porque é que eles tinham sido criados, que eles eram um povo de Deus, levantaram o olho para o céu e falaram: Deus, nós não queremos viver mais desse jeito, nós queremos viver o seu propósito. Na hora que eles falaram isso, Deus se levantou do trono e falou para Moisés: Moisés, eu ouvi o que eles falaram, por isso eu desci. Feche os seus olhos. Essa noite Deus quer visitar a sua casa. Essa noite Deus quer visitar a sua vida. Se você deseja viver os planos e propósitos de Deus, abra o seu coração para Ele agora. Não importa o quão distante a sua vida está do que Deus planejou. Deus sabe colocar tudo no lugar certo, do jeito certo. Não é você quem vai fazer essa obra. Quem vai fazer essa obra é Deus. Tanto no seu interior, tanto no seu caráter, na sua maneira de falar, na sua maneira de agir. Tudo isso quem vai fazer é o Senhor. Assim como Ele fará do lado de fora. Deus quer visitar a sua vida hoje. Deus quer mudar os seus planos. Colocar os planos dEle em ação na sua vida. Porque Ele não é um Deus passivo. Ele é um Deus ativo. Ele é um Deus que sonhou com você.
como diz a palavra em Jeremias, ele disse: eu te nomeei para isso, eu te escolhi para fazer aquilo. De lá em Salmo 139, ele diz: todos os dias da sua vida foram escritos no livro da vida. Fale com Deus agora. Esse Deus ativo, é Ele que nós celebramos aqui nessa noite, nesse lugar. É por causa dele que nós estamos aqui reunidos, para que Deus possa encher o nosso coração da presença e da fé verdadeira e genuína que vem da palavra. Peça a Deus nessa noite para te fortalecer, para te dar uma nova visão sobre a sua própria vida, uma nova visão a respeito dele. Ele é um Deus que é fogo consumidor. A visão que a Bíblia diz a respeito de Deus é essa: Deus é um fogo consumidor. Em todo o tempo Ele está ardendo no céu. E Ele desce, e Ele vem e visita os homens. Não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Teme porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, Venha o que vier, irás prover de novo.